Assunto aqui no Jornal Gente para colocar em pauta uma discussão sobre a qualidade dos cursos de medicina que existem no Brasil. Tem uma novidade apresentada recentemente, que é a avaliação dos cursos por meio de um exame nacional com os alunos que estão matriculados em cursos de medicina em todo o país. Quem vai conversar conosco agora é o Dr. Arthur Quioro, médico sanitarista, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ex-ministro da Saúde, que estará envolvido nesse processo de implementação desse exame. Dr. Quioro, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Bom dia, é um prazer falar com vocês, poder debater esse ponto que é polêmico, mas extremamente importante para todos os brasileiros e brasileiras. Uma satisfação, fico à disposição. Obrigada. Queria começar então pedindo para o senhor apresentar como vai ser o funcionamento desse exame que, pelo que foi anunciado, começa já agora em 2025. O que é que vai ser avaliado, o curso ou o estudante? Olha, é muito importante essa mudança que o ministro Camilo Santana, nosso ministro da Educação, determinou, ouvindo muito essa necessidade, né, essa quase que unanimidade, né, que nós temos no campo da saúde e da educação, de que havia uma necessidade importante de avaliar melhor o desempenho das instituições formadoras. Essa experiência começou, essa mudança, na verdade, porque não se trata de uma experiência, se trata de fato de uma política de Estado, ela começou pela área da educação, da formação dos professores, e agora chegou à medicina, que muito provavelmente será estendida a outros cursos estratégicos importantes para o país de formação de ensino superior. Qual é a grande mudança? A lei determina que o ENAD, o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho, seja feita trianualmente, ou seja, a cada 3 anos era feito. O último foi feito em 23, né? Só que, veja, num curso de 6 anos, se avaliar a cada 3 anos, significa que quando você encontra um problema de formação, uma instituição que não está dando conta, que não tem professores adequados, que não tem uma infraestrutura, no caso da medicina, que não tem um cenário de prática para formação, hospitais, a rede de saúde, unidades básicas de saúde, preceptores, isso interfere demais na qualidade da formação. Então, a decisão estratégica foi, o ENAD, no caso da medicina, passa a se chamar ENAMED, ou seja, um exame específico, que vai ser realizado todos os anos a partir deste ano, né, já estamos com data marcada agora para outubro deste ano, começar essa avaliação anual. Ela continua sendo uma avaliação que busca entender o processo de formação de todos os médicos formados este ano. Então, todos os médicos que vão se formar em 2025 serão obrigatoriamente terão que fazer este exame. A prova vai tentar avaliar o máximo possível, com a maior qualidade possível, as competências, as habilidades que estão definidas nas diretrizes nacionais curriculares, ou seja, ela vai tentar abordar a formação daquilo que se espera que o médico, ao se formar depois de 6 anos, seja capaz de entregar com segurança e com qualidade para a sociedade brasileira. E o que é mais importante, para estimular o processo de participação, porque o que acontecia nas outras edições do ENAD, quando ele era feito a cada 3 anos, é que normalmente muitos alunos de escolas públicas não se interessavam em fazer a prova. Em algumas instituições privadas, se selecionavam os melhores alunos, estimulavam que esses melhores alunos fossem para poder melhorar o conceito da instituição. Então, portanto, passa a ser obrigatória e a avaliação vai valer, essa é uma outra grande novidade, vai valer para a prova do ENARE, para o Exame Nacional de Residência Médica, que a EBSER, que é a estatal, a empresa pública vinculada ao MEC, que eu presido, né, realiza anualmente, né, e que é muito procurado por todos os estudantes de medicina, porque ao valer a nota para o exame de residência, os alunos, os formandos de medicina, farão essa prova com muita seriedade, até porque ela está diretamente relacionada à estratégia de entrada na formação daquilo que se considera o padrão ouro de especialização, que é a residência médica reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica. E detalhe, e eu termino aqui para entender essa ideia inicial do que é o ENAMED, né? Com essa, vamos dizer assim, com essa potencialização, com a utilização da nota do exame da residência médica, nós teremos um resultado de desempenho dos alunos das instituições formadoras mais próximo da realidade. E, portanto, isso permitirá que o MEC, que outras entidades, mas particularmente o MEC, que tem a responsabilidade de fazer a regulação
da qualidade do ensino através das séries, que é a secretaria que cuida das instituições privadas, e através da CESU, que é a secretaria que cuida das universidades públicas federais, ela possa adotar todas as medidas necessárias para que nós possamos ter, de fato, uma intervenção, nós possamos ter o processo de supervisão, nós podemos ter a fiscalização, nós podemos ter um conjunto de medidas que estão previstas no marco regulatório para garantir que a formação desse médico seja feita com qualidade, sem penalizar o estudante e sua família, mas exigindo que as instituições formadoras entreguem, né, à sociedade brasileira, após 6 anos, de fato, profissionais habilitados, qualificados, capazes de cuidar da nossa saúde com segurança. Então, acho que essa é, assim, em síntese, a ideia geral de mudança que a gente está vivendo, né? Há um desejo do ministro de fazer também uma prova no meio do caminho, para não esperar 6 anos, né? Então, nós podemos, mas este ano, efetivamente, o que começa é a formação no final de curso. Olha, a gente está conversando com o doutor Arthur Quioro, que é ex-ministro da Saúde, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Já passo para você, Macalossi, mas a gente tem um convidado aqui participando dessa entrevista também. É o doutor Evaldo de Araújo, médico infectologista, colunista da Rádio Bandeirantes, nosso parceiro aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, que está conosco também para nos ajudar a entender melhor qual que é essa mudança que está sendo anunciada a partir de agora. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Evaldo. Bom dia, eu agradeço a oportunidade. Vou chamar o Arthur de Arthur, porque foi meu veterano na faculdade, é meu amigo de longa data, e vou prescindir de qualquer formalidade. E se o Macalossi me permite, eu queria trazer alguns dados que eu acho que são importantes. Arthur, nós temos hoje 448 escolas médicas no Brasil, aproximadamente 270 pleiteando abrir, ou por mais médicos, ou por judicialização. Nós temos cerca de 49 mil vagas abertas de medicina por ano, e nós temos uma relação candidato-vaga nas escolas privadas que caiu sobremaneira, hoje da ordem de 7,1, de acordo com o último boletim da demografia médica no Brasil 2025, que também mostra que a base da pirâmide etária do médico hoje ela está muito alargada nos mais jovens. E a gente sabe que o médico não se aposenta. O tempo de vida profissional de um médico é bastante longo, felizmente. Sem falar nos outros profissionais de saúde. Então, eu queria primeiro cumprimentar enfaticamente pela iniciativa necessária que o Ministério da Saúde e o MEC estão fazendo, porque nós precisamos, de alguma maneira, regular isso. Mas, de outro lado, será que a gente não fabricou um monstro nessa ânsia de atingir a métrica de 3 médicos para cada 1.000 habitantes? E a gente está formando profissionais com CRM ao invés de bons médicos? Será que a gente já não precisa começar a repensar, fazer o caminho de volta, considerando esse maciço crescimento da mão de obra de médicos e profissionais de saúde? Muito importante essa questão que você levanta, Evaldo, e eu vou direto ao ponto, né? Nós ainda, neste momento, temos uma proporção de médicos que está abaixo da OCDE, né? A média da OCDE, mas veja, quando a Lei do Mais Médicos instituiu essa estratégia, essa política de Estado de ampliação regulada e planejada, porque ela tinha entre suas características o processo ser feito de forma descentralizado, ou seja, abria-se vagas de medicina aonde efetivamente precisava, e o compromisso também de junto abrir vagas de residência médica para formar os especialistas e fazer a fixação dos profissionais, nós vivemos, eu vou chamar aqui, desculpa usar esse termo, a farsa da moratória. O que foi a farsa da moratória? Sob pressão das entidades médias, no governo Temer, depois no governo Bolsonaro, se instituiu a tal da moratória. E ao longo da moratória, mais de 300 processos de abertura de novas escolas e de uma ampliação desregulada e quase que absurda das vagas em instituições privadas já existentes por via judicial foram amplamente... houve uma expansão descoordenada, inclusive onde já existiam as vagas. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa compreender é que ou o Estado brasileiro, representado neste caso pelo Ministério da Educação e, é claro, com o Ministério da Saúde, que dá um suporte importante, toma para si
com muita seriedade a responsabilidade de regular esse processo, né, ou nós veremos exatamente a situação que nós nos encontramos hoje. Porque, veja, a grande expansão, Evaldo, né, foi exatamente às custas das escolas, né, que entraram com processos judiciais, utilizando exatamente essa inexistência de um processo regulatório, ou seja, de um vácuo, de um vazio regulatório que já foi retomado. Só para você ter uma noção, desde 2023, né, a equipe do ministro Camilo Santana já fez avaliação de mais de 300 pedidos de abertura de novas instituições. Só para se ter uma noção, nós estamos falando de um pleito que vinha via judicial, que o Supremo trancou, devolveu ao MEC, o MEC refez o processo regulatório, nós teríamos expansão de quase mais 70 mil vagas novas de medicina, né? Então, assim, você tem razão, nós estamos vivendo dois processos. Primeiro, está ficando cada vez mais jovem, naturalmente, por essa expansão recente que houve. Há um outro processo muito marcante que a demografia médica mostra, que é a feminilização, né? Vai se tornando cada vez uma mulher, uma profissão majoritariamente formada, uma composição feminina, certo? E nós vamos abrindo, e isso é um problema seríssimo que nós também estamos dando conta, né? Abrindo uma distância cada vez maior entre os médicos com especialização e os médicos sem especialização. Hoje, né, os dados que nós temos, 59% dos médicos são especialistas e 41% não são especialistas. E eu te diria, com quase toda certeza, que a imensa maioria não é por falta de vontade de ser especialista, mas é por inexistência de vagas de residência médica, né? Ou pela dissociação, pela desmontagem da política que foi construída ali por volta de 2013, 2014. Enfim, o desafio agora é retomar esse processo regulatório para poder dar, como eu disse, entregar para a sociedade médicos bem formados, né, qualificados e que têm segurança, né, de que essas escolas estão formando. E aquelas que não têm condições vão precisar ser fechadas, vão precisar ser supervisionadas, vão ter que ser fiscalizadas, ou seja, nós vamos ter que tratar essa questão com uma seriedade muito importante, porque nós estamos falando de formação de gente que mexe com a vida da gente. Doutor Queiroz, o senhor falou sobre a desregulamentação dos últimos anos, mas os dados presentes na demografia médica, se eu não me engano, apontam para a quadruplicação do número de profissionais médicos, se eu não me engano, a partir de 1990. Talvez tenha se adensado, de fato, ali, nesse miolo temporal que o senhor menciona, mas me parece que já há uma grande profusão de vagas surgindo há muito tempo no país. A desregulamentação talvez tenha propiciado o ambiente adequado para que se perdesse o rumo da qualidade. A minha pergunta, doutor Queiroz, aqui especificamente sobre a qualidade e sobre o papel do exame nesse particular, e a gente usa muito como comparativo o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que se faz ali a primeira parte da prova com respostas a um questionário. Eu não me lembro agora são quantas perguntas, antigamente eram 50, hoje são menos, se eu não me engano. E depois uma segunda fase em que o aluno de direito, o estudante, o bacharel, ele então escreve uma petição, inclusive de própria mão. Como é que funcionaria este exame? O que está se projetando em termos de medicina? Como é que seria? Seria semelhante ao da OAB? Passaria a valer para os alunos que ingressam na universidade a partir de agora e estaria salvaguardado o direito dos que estão se formando? Bom, primeiro deixa eu só esclarecer uma questão importante que você coloca. A década de 90 nós temos, de fato, ampliação do número de vagas, tanto nas universidades federais e das privadas, mas ela é muito aquém das necessidades da população brasileira. Você deve considerar que a população brasileira também está em processo de crescimento. Nós viramos a década de 70, 80, por volta de 80, depois 120 milhões de brasileiros. E o Brasil tem uma explosão demográfica, né? E nós chegamos à década passada, ali por volta de 2013, 2014, com uma situação de que nós tínhamos 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Era uma situação, 5 estados com menos de 1 médico por 1.000 habitantes, várias regiões, inclusive no estado de São Paulo. Vou dar o exemplo do Vale do Ribeira, né, com um padrão que nós encontrávamos no Piauí, que encontrávamos em Roraima, que encontrávamos em Rondônia. Então, situações muito críticas. Então, havia sim a necessidade da expansão. O problema é que, na verdade, um grande desafio é fazer com que essa expansão seja um processo qualificado, seja um processo regulado, né? E aí, com a moratória no governo Temer, depois continuada no governo Bolsonaro, o que aconteceu foi simplesmente o seguinte: tranca, não abre mais nenhuma escola,
E aí, via judicial, se abriu por decisão judicial, e aí houve uma explosão. E explosão descoordenada, por quê? Porque abriu novas faculdades exatamente onde não precisava. Porque até então o processo de abertura vinha se dando de forma coordenada, né? Quer dizer, para abrir a região tinha que ter um conjunto de condições de ofertas sanitárias, não podia ter faculdade de medicina. Então, assim, havia um processo de interiorização, né, de ampliação das vagas no Norte e Nordeste e de exigências formais que foram perdidas, inclusive a abertura de vagas de residência. Agora, vamos responder a segunda questão que você colocou, que é bem importante. O ENAMED não é igual ao exame da OAB. Não é um exame de proficiência que vai habilitar o profissional. O profissional é habilitado por cursar e ser aprovado num curso de medicina que dura 6 anos, certo? E uma vez formado, prestando a prova do ENAMED, que vai avaliar a sua qualidade, mas fundamentalmente ela visa o desempenho da instituição, ela não penaliza o candidato. Veja que o próprio exame de ordem que está sendo proposto pelo Conselho Federal de Medicina, existe, na minha opinião, eu sou contra, né? Porque o bacharel de Direito, ele encontra mercado de trabalho. Eu quero que me respondam, né, o que fará alguém que fez um curso de 6 anos, foi aprovado pelas regras, né, que estão estabelecidas, foi aprovado, né? O que ele vai fazer do ponto de vista profissional? Qual é a sua inserção no mercado de trabalho? Um curso que no setor privado custa em média R$12 mil. As famílias se matam, se endividam, né, para poder sustentar. É perverso, né? Detalhe, na proposta do CFM, só vai implementar para daqui a 6 anos. Estão tão preocupados com a qualidade que não entra a partir desse ano em vigor. Só entraria daqui a 6 anos, exatamente para não ter oposição dos atuais estudantes de medicina, das suas famílias e da própria sociedade. Portanto, eu não consigo, concentra poder numa instituição que não tem esse papel. O CFM não tem papel de regular a qualidade de formação profissional. Essa é uma missão do MEC, tem que ser cobrada para nós do MEC, e nós estamos muito comprometidos de entregar à sociedade, e, portanto, ao invés de avaliar o candidato, o médico que está sendo formado, nós vamos avaliar a instituição formadora para poder intervir sobre o processo e entregar para a sociedade, como eu disse, um médico com uma boa formação profissional. Acho que essa é uma diferença substancial, né, que faz com que o exame, o ENAMED, ocupe um espaço muito importante, como o MEC está fazendo já para a área de formação em educação, os futuros professores, e deverá estender para outras profissões. Doutor, eu acho louvável isso, precisa ficar em cima das instituições. Tudo bom? Bom dia para o senhor. Obrigada por estar aqui ao vivo conosco no Jornal Gente. E eu vou dizer por experiência própria que aqui na Europa, a gente que tem oportunidade, a gente prefere os médicos do Brasil. São grandes profissionais aqui, mas no Brasil nós temos grandes profissionais, inclusive do tipo exportação. E vou te dizer que o SUS aqui funciona porque ele abraça a todos, né? Aqui no caso da França. Mas aí no Brasil nós temos um sistema de excelência. É uma pena que as filas sejam enormes, porque um hospital das clínicas, por exemplo, é uma das maiores referências do mundo, um INCOR, maior referência do mundo. Então a gente tem que falar o que é bom no nosso país em relação ao mundo e o que não é. Agora, um assunto que está sendo tratado com muita seriedade aqui na Europa é sobre a saúde mental dos médicos. A população ela vai ao médico quando tem algum problema de saúde mental, mas o médico também é um profissional que vira horas, que vira fins de semana e que precisa cuidar da saúde mental. Eu gostaria de saber o que está sendo feito a respeito disso e gostaria de uma parte do doutor Evaldo para essa resposta do senhor. Nossa, se trata traz uma questão que eu diria que não é específico dos médicos, eu diria que para todos nós profissionais de saúde. Claro que a medicina, por uma série de características, ela tem um processo de afetação, mas eu diria que a enfermagem também sofre de maneira muito importante, né? A gente brinca sempre dizendo o seguinte: o nosso desafio é cuidar da saúde mental de quem cuida da saúde da gente, né? Porque é um tema muito importante. E isso se agravou profundamente a partir da pandemia, né? E não são dados apenas do Brasil, e como você disse, assim, a gente tem uma expectativa de afetação de profissionais de saúde em todo o mundo. Há muitos trabalhos hoje sendo publicados, né, que tratam desse tema, e é fundamental que a gente possa encontrar nos ambientes de trabalho condições mais adequadas para que as pessoas possam tanto ter o espaço de cuidado quando precisam, mas de um ambiente de prevenção. Portanto, enfrentar a superlotação,
a melhoria das condições de trabalho, a valorização profissional. O combate pode parecer uma coisa pouco importante, mas ela é muito importante no cotidiano. O combate a todas as formas de assédio, né? Assédio sexual, o assédio moral, né? As situações que envolvem racismo nos serviços de saúde. Assim, profissionais, a gente não estava acostumado com isso. Hoje nós temos muito médicos e médicas negras. E não é incomum a população brasileira submeter os nossos colegas médicos negros e negras a situações de vexame, né? Eu não quero ser tratado por um enfermeiro, dando de cara que por ser negro não pode ser médico. Então, assim, são condições que nós vamos ter que construir estratégia de enfrentamento muito importante. E há uma situação muito preocupante, porque a sociedade brasileira muitas vezes não considera dependência química o uso de medicamentos. E profissionais de saúde têm acesso sempre mais facilitado a medicamentos, a drogas que causam dependência química, né? Então, são um conjunto de situações desafiadoras para a saúde no Brasil, e insisto, em todos os sistemas de saúde de outros países também. Doutor Evaldo? Eu aproveito esse à parte que a Sônia pediu e faço o seguinte, Sônia, além do problema da saúde mental, que é verdadeiro, o Arthur explorou, nós inserimos em algumas universidades, onde eu leciono, por exemplo, a saúde mental do médico. Então a gente ensina os estudantes como criarem mecanismos de defesa, como se protegerem. Mas eu quero aproveitar, Arthur, e trazer um outro tópico que vai estressar muito o médico daqui para frente, que é a precarização do trabalho. Hoje, nós temos um mercado ávido por preencher a rede de urgência e emergência. Hoje, você conhece bem o processo de terceirização da saúde. Então, há hoje uma preemência em preencher escala de plantão, não necessariamente em trazer bons profissionais para a escala de plantão. Piorado por uma questão da precarização do vínculo. Hoje você tem listas de WhatsApp, rede social, trazendo alguém que quer dar plantão sábado à noite em tal lugar e paga por Pix. Quer dizer, você não tem direitos trabalhistas, você não tem regulação da qualidade de quem vai lá prestar esse trabalho. E grande parte dos recém-formados não teve acesso à residência médica. Hoje você está criando cursos de pós-graduação, cursos de subespecialização para tentar corrigir o vácuo que ficou nessa formação. Então isso me preocupa demais, Arthur. E eu queria saber se da parte do MEC já há também alguma expectativa para cuidar do médico formado que caiu nesse mercado de trabalho vil, exploratório, que vulgariza, esse é o termo, a assistência à saúde, tanto para quem presta quanto para quem recebe, e se há alguma ação para o médico já formado, seja ele aquele recém-formado, seja ele já no mercado, porque venhamos e convenhamos, também ter CRM há muito tempo não é garantia de qualidade para ninguém, não é, Arthur? Olha, você tocou também num ponto importantíssimo. Se a gente usar os dados de dezembro de 2024, nós estamos falando de 244 mil médicos que não passaram pela residência, ou por uma forma de especialização reconhecida, a AMB ou Comissão Nacional de Residência Médica. Então, estamos falando de um volume muito importante. E aí, Evaldo, tem uma coisa que a gente sabe, nós que somos professores de medicina há muito tempo, tanto eu como você e os colegas que estão nos ouvindo, que são professores também, que uma das coisas que mais dificulta a fixação do profissional é a própria insegurança. Tem estudos que mostram isso. Quando ele se sente seguro, quando ele se sente apto para encarar os desafios que tem naquele serviço com a sua complexidade, numa situação de emergência, numa unidade de UTI, num ambulatório, enfim, quando ele tem uma rede de suporte, ele se sente mais seguro e ele fixa, cria vínculos mais permanentes com aquela instituição. Então, assim, o que nós temos trabalhado? Nós temos trabalhado com a seguinte questão. Vamos, daqui para frente, investir fortemente para que a gente tenha um processo de formação mais qualificado. Mas nós vamos ter um legado de profissionais com formações com deficiências. Veja, eu não quero ficar aqui que fique uma ideia de que tudo está uma porcaria, de que toda a formação médica... Eu vou dar o dado do ENAD de 2023, que foi o último exame de avaliação. Nós tivemos 64,5% dos médicos que fizeram a prova com o desempenho esperado, na média esperada. Nós tivemos 22,9%, 23% acima do desempenho esperado. E nós tivemos só 12,8% abaixo do esperado. Uma das coisas que a gente quer entender
também pelo ENAMED, não é só as instituições, mas aonde estão atuando os profissionais que foram formados por essas instituições e que provavelmente têm maior deficiência de formação. E, a partir daí, acionar o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, com quem, inclusive, eu me reuni na semana passada, tratando desse tema, o CONAS, o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, porque um papel dos gestores fundamentais é aquilo que a gente chama de educação permanente. Ou seja, também propiciar, enquanto gestores, o processo de formação permanente. Médico, médica, aliás, várias profissões da área da saúde, mas eu destaco o médico em particular, jamais pode parar de estudar. Em pouquíssimo tempo ele vai estar desatualizado do ponto de vista das suas capacidades, do seu conhecimento. Ele pode ter habilidade, mas ele vai ficar para trás do ponto de vista de formação. Portanto, não se pode atribuir ao Ministério da Educação a continuidade da formação. Mas essa é uma tarefa, inclusive, prevista na Lei Orgânica da Saúde, atribuída aos gestores do SUS. Então, nós estamos construindo, tanto que o ministro Camilo compôs uma comissão, um grupo de trabalho, formado não só pelo BEC e pelo Ministério da Saúde, as várias áreas dos dois ministérios, mas chamou as entidades médicas, chamou a AMB, chamou o Conselho Federal de Medicina, chamou a Academia Nacional de Medicina, a Associação Brasileira de Educação Médica, para, junto com a gente, pensar as estratégias de como qualificar a regulação das instituições formadoras e que estratégias nós temos que ter para poder recuperar, né, esse processo e entender que processo de formação médica é processo permanente, de avaliação permanente, né? O grande problema é que nós não temos no Brasil uma cultura, e eu não me refiro apenas à medicina, eu me refiro a todas as áreas de atuação, não tem uma cultura avaliativa, né? Nós sempre dizemos que tem que avaliar, mas nunca queremos ser avaliados, né? E a gente tem que mudar essa história até para entender onde estão as deficiências e conseguir agir. Eu vou dizer para você assim, a gente identifica que nós temos um problema de formação para atuação na área de urgência e emergência, só na EBSER, que é a empresa a estatal que eu presido, são 45 hospitais universitários federais de excelência espalhados por todo o Brasil. Nós podemos juntar mais as universidades públicas estaduais, que são de excelência, e criar uma rede capilarizada em todo o Brasil para, junto com os gestores estaduais, municipais e com o Ministério, fazer o processo de capacitação. Chamar a AMB, a Sociedade de Especialistas, para vir junto, que sempre cooperam muito, né? O que a gente não pode é ficar nessa postura policialesca que certas entidades médicas que querem apenas ampliação de poder, né? Querem regular o mercado de trabalho, né? E o que a gente vê é exatamente o contrário. É uma necessidade de interiorizar, qualificar, trazer segurança para a população quando está à frente de um médico. E aí eu concordo plenamente com a Sônia quando ela traz esse exemplo, né? Eu, quando fui fazer meu pós-doutoramento também, eu circulei alguns países da Europa, é impressionante, né? A gente vai encontrar bons médicos no Brasil, no exterior, mas vamos encontrar aqui também, né? Essa história de que os médicos brasileiros são ruins, não prestam, não é verdade. Certo? Temos problemas de deficiência de formação? Temos que enfrentá-los? Temos, mas nós não podemos entrar nesse discurso de que tá todo mundo perdido, que agora só o Dr. Google da vida, né? Vou na internet e isso é construir. Nós já temos gravíssimos problemas, desafios de acesso, né? Não vamos trazer mais esse para a população, mas nós vamos agir preventivamente, né? E vamos tentar recuperar o tempo perdido. Bem, queria agradecer então ao Dr. Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, falando com a gente ao vivo aqui no Jornal Gente dessa sexta-feira. Dr. Arthur, obrigada, até a próxima. E eu agradeço ao Dr. Evaldo de Araújo também, que fez aqui uma participação especial, digamos, nessa entrevista.